Então, nós estamos estudando Hebreus 10, 19 a 25. Então, hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. Eu vou fazer a leitura de novo, e aí vamos recordar o esboço. Temos um esboço muito simples, né? Para nos ajudar no desenvolvimento da análise do texto. Então, nós temos um esbocinho que vai nos servindo como um mapinha, né? Uma estruturazinha que nós podemos seguir para entender melhor. Mas primeiro vamos fazer a leitura novamente, versículos 19 a 25. Vamos lá então, eu vou ler aqui então. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então esse é o nosso texto. Não devem lembrar a conexão que existe entre as coisas aqui, né? Rapidinho aqui, baixa um pouquinho, João. Veja aqui. Os irmãos se lembram que esse tendo, pois, irmãos, intrepidez, não é um comando. Não há um comando aqui, né? O que existe aqui é uma descrição, é causal, né? Já que vocês têm intrepidez ou plena liberdade. É que a palavra... caiu alguma coisa nos meus olhos, no meu olho aqui. Desculpem, mas caiu alguma coisa. Mas enfim, aqui intrepidez, a palavra intrepidez é uma palavra muito comum no Novo Testamento. A palavra parresia. Ela é frequente no Novo Testamento. E ela significa ousadia. Significa isso, ousadia, intrepidez e tudo mais. Mas aqui nesse texto aqui, intrepidez pode significar também, porque as palavras, vocês sabem, as palavras elas têm um leque de significado. Todas elas são assim. Todas as palavras têm um leque de significado. Então, o que atribui sentido a uma palavra não é necessariamente o dicionário. Não é a palavra estudada do ponto de vista léxico. Léxico é dicionário. Então, do ponto de vista léxico, a palavra tem lá o seu sentido fechado, ou alguns sentidos ali. Mas o que atribui mesmo sentido a uma palavra é a frase em que ela está, ou o contexto em que ela é pronunciada. Então aqui, o sentido de parresia, aqui, intrepidez aqui, seria uma liberdade plena. Eu tenho ousadia, eu tenho intrepidez, por quê? Porque eu desfruto de uma liberdade plena, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho essa liberdade porque o texto anterior fala que eu fui preparado, eu fui aperfeiçoado. Como um sacerdote que tinha que passar por uma preparação, no momento em que tudo tinha sido feito, ele estava aperfeiçoado, ele estava plenamente preparado, sem faltar nada, para entrar no Santo dos Santos, realizar suas ministrações. Aqui é a mesma coisa, nós também fomos aperfeiçoados por causa da fé em Cristo, por causa do seu sacrifício, nós somos aperfeiçoados, estamos prontos, nós estamos preparados com todos os trajes, né, sacerdotais para entrar na presença de Deus. Então nós desfrutamos de plena liberdade para fazer isso. Plena liberdade. Então ele descreve isso, ele fala, olha, já que nós temos plena liberdade, aqui a tradução intrepidez, aqui, no caso aqui não é errada, mas não é a melhor. Já que nós temos plena liberdade, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, e aí ele descreve como, nós já estudamos tudo isso, né? E, versículo 21, e já que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, então ele estabelece dois pilares. A partir desses dois pilares, ele vai dar sequência ao seu pensamento, que é marcado por exortações. Ele vai fazer 4 exortações. Mas essas 4 exortações
estão fundamentadas nessas duas verdades. Nós temos plena liberdade para entrar no Santo dos Santos, celestial, ou seja, temos plena liberdade para ter acesso a Deus e temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então nós temos dois pilares aqui. Eu estou usando muito ultimamente essa palavra, né? Pilar, né? Usei domingo à noite, também usei essa palavra pilar. Né? É o fundamento, é a base de algo. Né? Nós temos duas colunas sobre as quais ele vai construir as suas exortações. Porque a partir de agora vão surgir exortações. Agora sim, ó, imperativo. Aproximemo-nos. Qual a outra? Guardemos. Qual a outra? Consideremos. Qual a outra? Não deixemos. Então há 4 admoestações aqui, há 4 comandos aqui, mas não são comandos gratuitos, não são comandos sem razão, não são comandos jogados ao vento, porque o autor acha bonito, não, existe uma base para isso. Ele diz, olha, essas 4 admoestações, vocês devem observá-las por quê? Primeiro, porque vocês têm esse privilégio maravilhoso, de ter acesso direto a Deus, e porque vocês têm um sumo sacerdote que intercede por vocês, que está diante do Pai, ali em prol, em favor de vocês. Então, por causa disso, por esses 2 motivos, vocês devem observar essas admoestações que são elencadas aí nos versículos 22, 23, 24 e 25. Então, é aquela história, quando você chega para o seu filho e fala assim, não coma esse sorvete. O que ele vai dizer imediatamente? Por quê? Ele quer um fundamento para a ordem. Ele está certo, dependendo do jeito que ele falou o porquê. Se ele falar, por quê? Aí tem que apanhar. Né? Mas se ele falar, mas pai, por quê? Qual a razão dessa ordem? Qual é o fundamento dessa ordem? Qual é a base para você dar essa ordem para mim? O sorvete está aí, por que eu não devo tomar? Você vai dizer os motivos. Uma ordem tem que ter fundamentos. Uma ordem ela tem que proteger algumas coisas. Tem que ter razões para ser. Eu chego aqui na igreja e falo assim, irmãos, olha, daqui para frente não pode mais entrar na igreja sem medir a temperatura. Que isso, pastor? Não pode entrar sem medir a temperatura. Por quê? Por quê, pastor? Se eu disser, porque sim. Porque sim, né? O Castelo Rá-Tim-Bum extinto, né? Dizia, porque sim não é resposta. Né? E não é mesmo. Né? Eu tenho que ter um fundamento para essa minha demonstração, tenho que ter um fundamento para esse comando. E aqui então os fundamentos quais são? O texto fala assim, por exemplo, pegando aqui, não deixemos de congregar-nos. Por quê? Porque é bonitinho, dá minha mão e meu irmão. Não. Dá minha mão e meu irmão será. Não. Que é todo mundo juntinho, é unido. Nossa, como é lindo a paz. Não é isso. Não é isso. A paz social. Não é isso. Nós temos que nos congregar para fazermos admoestações. Mas por quê? Por quê? Porque nós somos um povo privilegiado. E temos que cuidar uns dos outros. Mas como? Nós somos privilegiados. Como? Olha lá os fundamentos. Nós temos acesso a Deus livre e nós temos um sumo sacerdote que se deu por nós, abrindo o caminho para que tivéssemos acesso a Deus. Por causa disso, congreguem-se. Congreguem-se e admoestem-se uns aos outros. Então existe um fundamento muito rico, muito nobre, teologicamente muito alto, muito elevado para eu vir à igreja. Eu não venho à igreja porque, se eu não for, pegar mal. Não é isso. Eu tenho razões doutrinárias sólidas, pesadas, razões teológicas que devem ser levadas muito a sério cada vez que eu saio de casa e venho para a igreja. Tá bom? Bom, vamos chegar lá, né? As 4 admoestações eu mostrei para vocês. Aproximemo-nos, né? Aqui. Desce mais. Aproximemo-nos com sincero coração. Aqui é um comando que nós já estudamos, né? Já vimos essa parte toda aqui, um versículo que deu um trabalhinho para a gente, né? Acho que uns duas semanas, né? 2 quartas-feiras estudando isso aqui.
Então, aproximemo-nos, já estudamos isso, e hoje chegamos a isso aqui. Guardemos firme a confissão da esperança. Então, vamos olhar esse versículo aqui agora. Olha só, é a segunda demonstração baseada nas duas colunas anteriores. Quais são? Temos plena liberdade e temos um sumo sacerdote. Então, com base nisso, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Okay. Vamos olhar então isso aí, versículo 23. Tá? Vamos olhar aí. Guardemos firme. O que significa guardar firme? Qual é o sentido disso? Guardar firme é você abraçar fortemente, é você se apegar com convicção. Então, aqui esse versículo é um versículo que realça muito isso. Firmeza na convicção. Não pode ser um crente que oscila. Se vocês olharem aqui, ó, essas duas expressões aqui, ó, guardemos firme. E olha o que vem depois, sem vacilar. Então, o autor de Hebreus, ele está preocupado com uma realidade que ele estava enfrentando naquela igreja para a qual ele escreve. E que realidade era essa? Qual era o grande perigo? Qual é o grande perigo que o autor de Hebreus tem em mente o tempo todo, que não sai da cabeça dele? O tempo todo. Qual é? A apostasia. A apostasia é o perigo que fez com que o autor de Hebreus parasse tudo e resolvesse escrever a sua carta. E o que é a apostasia? A apostasia, no caso ali na época, era o abandono da confissão cristã e do convívio cristão, o que é uma consequência do abandono da confissão. Você abandona a confissão, automaticamente você abandona a comunidade da confissão e o retorno às práticas do judaísmo. É uma carta aos hebreus, eles eram judeus. Então, para o autor de Hebreus, para os seus destinatários e para ele, o grande perigo era esse, era um virar as costas, apostasia. A palavra apostasia não é uma palavra que é nem boa nem ruim, depende do modo como ela é usada. Significa simplesmente saída, só isso. Ah, mas é bom sair ou é ruim sair? Depende de onde você sai. Se você sai da Cracolândia, a sua apostasia foi nota 10. Se você sai do cristianismo, a sua apostasia foi péssima. Então a palavra em si não tem um sentido negativo. Significa só sair, só isso. Então a preocupação com o autor de Hebreus aqui era com a saída dos seus destinatários, a sua saída da confissão, virar as costas e dizer tchau para a confissão. Vamos falar já sobre a confissão, o que é. Dizer tchau para a confissão e, consequentemente, é lógico, não tem como fazer diferente, dizer tchau, virar as costas e sair do convívio, da comunhão, da comunidade da fé, a igreja local. Uma coisa leva a outra. Não adianta espernear. Ah, eu sou crente, mas não vou na igreja. Desculpe, esse cristianismo ele é estranho ao Novo Testamento. No Testamento não existe isso. No Novo Testamento não existe um cristianismo individual, isolado. Isso não cabe no conceito de cristianismo, essa noção que a gente vê hoje em dia. A gente entende a pessoa que não vai numa igreja porque ela não encontra uma igreja. Infelizmente, hoje em dia está assim. A pessoa quer ir numa igreja e não consegue. Porque ela chega numa igreja, ela tem tudo ali, menos uma igreja. Ela quer ouvir a palavra de Deus, ela vai na igreja, ela escuta tudo ali, menos a palavra de Deus. Então ela desanima e fala, não vou mais, eu vou assistir na internet. Mas isso não é o ideal. Às vezes a pessoa é obrigada a viver nessa situação, mas ela tem que estar consciente. Olha, eu estou vendo essa situação provisoriamente, eu tenho que me congregar.
Porque o cristianismo autêntico, bíblico, criado pelo Senhor, pelo próprio Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, envolve essa dimensão de convívio uns com os outros. O próprio versículo 25 mostra. Olha lá, ó, não deixemos de congregar-nos. E o fundamento para isso, nós já vimos qual é. Então não tem como destruir isso, a não ser que você destrua os dois fundamentos. Se você destruir os dois fundamentos, aí cai tudo. Mas dá para destruir os dois fundamentos? Não dá. Então, a demonstração continua de pé. Então, a grande preocupação com o autor de Hebreus era isso. Do autor de Hebreus era isso, olha, é o pessoal sair da confissão, dizer, eu estou rompendo com a confissão, e já vamos ver já o que é essa confissão, e eu estou rompendo com o meu compromisso com a comunidade dos que confessam essa confissão, dos que abraçam essa confissão, estou rompendo com isso. E estou voltando para as práticas judaicas, estou voltando para toda a liturgia ali, levítica, sacerdotal, que acontece ali no templo, no Monte Moriá. Eu estou rompendo com tudo e voltando para essa direção. Essa era a grande ameaça que os destinatários do autor de Hebreus estavam enfrentando, e muitos já tinham seguido por esse caminho. E onde começa isso? Onde começa a apostasia? Ninguém acorda cedo e fala, hoje eu estou pensando, acho que eu vou apostatar. Não, isso não acontece. Não é assim que acontece. A apostasia, ela começa quando a ruguinha da dúvida e da incerteza começa a se insinuar no coração. E é o que a gente vê aqui nesse versículo. Você observa isso, olha, guardemos firme a confissão, sem vacilar. Seja alguém convicto, apegado à confissão. Não fique... Oscilar aqui, vacilar, é ir de um lado para outro. É a pessoa que vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Esse é o que está vacilando. Ele não tem ali aquela firmeza naquela crença. Ele não diz, essa é errada, essa é certa. Não, ele fica, é isso, né? Mas isso aqui também. É aí que começa a surgir o embriãozinho da apostasia. É essa falta de firmeza, de convicção, de dizer, não, isso eu não aceito. Isso não se encaixa na confissão cristã. Se eu abraçar isso, eu estou rompendo com a confissão cristã. Se eu abraçar isso, eu não me harmonizo mais com a fé que, de uma vez por todas, foi entregue a nós, aos santos. A fé de Cristo e dos apóstolos. Eu rompo com isso. Eu crio uma rachadura nessa minha confissão. Então eu não posso seguir nessa direção. Eu digo não para isso e ponto final. Você é radical? Olha, você não tem noção do quanto eu sou radical. Eu me apego firme à confissão, sem vacilar. Essa é a ideia presente aqui. Por quê? Porque se houver a falta de firmeza, o apego com mãos frouxas, e a oscilação, está lá, mas está para cá, mas ali também. Se houver isso, essa é a antessala da apostasia. Então, o que o autor de Hebreus diz aqui, com base nas duas colunas mencionadas nos versículos anteriores, é que eu devo ser um crente fortemente apegado à fé. A fé, note bem, a fé no sentido de corpo doutrinário, isso é fé, não é a fé subjetiva. Eu creio, isso é fé subjetiva, quando eu falo eu creio. Quando eu falo fé, apegado à fé, é apegado às verdades cristãs, que eu olho e digo, essa é a minha fé. Isso é a fé objetiva. É o conjunto de verdades cristãs, que eu olho e digo, essa é a minha fé. Eu tenho que me apegar a isso, fortemente. E viver apegado a isso sem oscilar. E é isso que ele diz aqui, é o comando que ele dá aqui, é o segundo comando que ele dá,
com base nas duas colunas que nós mencionamos. Ok? Vamos prosseguir aí. Então, guardemos firme, é o abraço forte, é o aderir com convicção. Guardemos firme a confissão da esperança. O que é isso? Tem que saber o que é, porque senão não vou saber guardar. O que é a confissão da esperança? Então aqui existem duas possibilidades de significado de confissão de esperança. O primeiro sentido, guardar firme a confissão da esperança, é guardar firme o ato de confessar. Olha, eu creio, eu confesso Cristo e Ele só como caminho para Deus. Eu renuncio a essa ideia de ter acesso a Deus por meio dos sacrifícios sacerdotais arônicos, ali realizados no Templo de Jerusalém. Eu não aceito mais isso. Eu confesso Cristo como único sumo sacerdote que inaugurou a nova aliança e por meio de quem eu tenho acesso a Deus. Eu confesso isso. Então pode ser isso, pode ser o ato de confessar. A outra possibilidade, essa confissão pode ser o conjunto, como eu falei agora há pouco, que eu chamei de fé, o conjunto de verdades que eu devo confessar. O conjunto de verdades que eu devo confessar. Agora, qual dos dois sentidos é o melhor? É assim, note bem, presta atenção no raciocínio, mas, note bem, eu vou falar aqui, mas isso que eu vou dizer é uma inferência, e não dá para a gente afirmar com toda aquela certeza, né? É uma inferência, mas é uma inferência que me parece razoável. Olha só, quando alguém era batizado antigamente, essa pessoa, ela declarava que ela cria naquelas verdades cristãs, na confissão cristã. Hoje em dia, até hoje a gente usa a palavra confissão para se referir a um conjunto de verdades, não usa? Não tem a confissão de fé de Westminster, por exemplo? Não tem a confissão de fé batista? Tem. É um conjunto de verdades. Então, oi? Os credos. Nós aqui na igreja temos uma confissão, um conjunto de credos. Né? O nosso credo, nós temos aqui. Então, o que acontecia? A pessoa, quando era batizada, ela era arguida em relação aos seus credos. Como eu faço quando eu batizo alguém, ou quando eu batizava, né? Antigamente eu batizava, né? Diz a lenda que antigamente eu batizava a gente. Então, o que eu faço na hora do batismo? Eu faço uma arguição breve acerca da fé daquela pessoa. Então eu pergunto, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Eu estou arguindo a pessoa acerca do fato dela abraçar ou não a nossa confissão, a nossa fé. Eu pergunto, você crê em Jesus Cristo? Você acredita que Ele morreu e ressuscitou pelos nossos pecados? Você crê que Ele é o Filho de Deus, o Salvador e a pessoa, né? Ali, né? Na água? Sim. Ela está fazendo o quê? Confessando. E ela está confessando o quê? Ela está recitando indiretamente o nosso credo. O nosso credo salvífico, o conteúdo salvífico do nosso credo. Ela está dizendo isso. É a confissão. E isso mostra que esse sentido de ser um conjunto de verdades pode ser o melhor aqui, porque essa arguição acerca do conjunto de verdades era feita também na hora do batismo. Na hora do batismo, antigamente, de acordo com o que nós aprendemos em 2 de Pedro, a pessoa ela era arguida no que diz respeito ao que havia na sua consciência. Então ela era arguida no tocante ao conjunto de verdades.
E é possível que esse seja o sentido aqui, porque pode ser que ele esteja pensando, lembrando vagamente do batismo nesse versículo. Agora eu vou perguntar, mas pastor, como é que você pode saber que na hora que ele escreveu esse versículo, ele estava pensando vagamente no batismo? Como? Você é onisciente? Como é que você pode falar? Quando ele escreveu esse versículo, eu acho que ele estava pensando vagamente no batismo. Por quê? Por causa do versículo anterior. Olha o versículo anterior. E tendo o corpo lavado com água pura. Ah, pastor safado. É a sacada. É a sacada. Né? Agora, posso estar errado. Certo? Posso estar errado. Às vezes eu erro. É raro. Aí minha esposa é quem ri mais alto. Não, o que eu estou apontando para vocês é uma sugestão, né? É uma sugestão. Agora, se olharmos bem mesmo, não faz muita diferença. O ato de confessar e o conjunto de verdades confessadas. No final das contas, tudo envolve o quê? O compromisso da pessoa com aquela fé. E tenho que ter apego a isso, forte, sem vacilar. Agora pergunta, por que essa confissão, seja ela enunciada, o ato de confessar, ou o conjunto de verdades, que nós cremos, que nós confessamos, por que é chamada de confissão da esperança? Por quê? É bonito, né? É bonito. Ele é o único caminho, mas não é por isso não. Ele fez um sacrifício só, mas não é por causa disso aí não. Por que chama confissão da esperança? Porque ela envolve a esperança no reino de Cristo que virá. Está chegando perto. Por que chama confissão da esperança? Se eu digo assim, essa aqui é a igreja da bagunça. Feio, né? Mas o que significa isso? Que essa é a igreja caracterizada pela bagunça. Se eu digo assim, essa aqui, é a igreja da paz. Aí melhorou, né? O que significa isso? Essa é a igreja caracterizada pela paz. Então nós chamamos isso de genitivo descritivo. É um genitivo descritivo. O que é um genitivo? Eu não sei explicar o que é um genitivo. Eu sei o que é, mas não sei explicar. Né? Mas um genitivo. Genitivo é um caso que rege o substantivo grego. É um dos casos que regem. Oi? Não, é assim. O substantivo grego, ele ocupa uma função sintática na frase. Como qualquer língua da terra, português, espanhol, né? O substantivo vai sempre ocupar uma função sintática na frase, como sujeito, como predicado, como objeto direto, objeto indireto. Então, no português, nós não temos esses casos, porque nós temos outros mecanismos para definir a função sintática de um substantivo na frase. No grego, eles têm os casos. O substantivo ele é escrito de um jeito diferente, dependendo da função que ele ocupa na frase. Se ele ocupa a função de sujeito, ele é escrito de um jeito. Se ele ocupa a função de objeto direto, ele é escrito de outro jeito. Se ele ocupa a função de objeto indireto, ele é escrito de outro. Ele pode ser escrito de 5 jeitos. Tá? E um dos jeitos é o genitivo. É esse modo, o genitivo. Então, nós sabemos quando é genitivo, porque a tradução do genitivo sempre é de. Por exemplo, de Deus. Tá?
De Deus é um genitivo. Agora, esse genitivo pode variar em significado. De Deus pode ser um genitivo de posse. Essa igreja é de Deus, é um genitivo de posse. Mas pode ser também um genitivo de procedência. Essa água é de Deus, essa água veio de Deus. É um genitivo de procedência. Então vai variando. Tem vários tipos de genitivo. Aqui o que nós temos é um genitivo descritivo, é um genitivo de descrição, é uma confissão que é caracterizada pela esperança. O que tem na nossa confissão? O que descreve a nossa confissão? O que caracteriza? Qual é a característica mais linda da nossa confissão? Acertou, miserável. É a esperança. Não é bonito isso? É lindo ou não é? É a confissão da beleza, mas é mais do que isso. É a confissão da esperança. É um genitivo descritivo. A nossa confissão tem uma marca distinta. E que marca que é? Esperança. Tem alguma outra confissão na terra que tem essa marca? Tem as confissões da mentira. Olha aí outro genitivo que eu inventei agora, né? Um genitivo descritivo. As confissões da mentira, o que são? São as confissões descritas pela mentira, marcadas, caracterizadas pela mentira. São as confissões da mentira. A nossa não. A nossa é a confissão da verdade e a confissão da esperança. Agora, pergunta. Vale a pena agarrar essa confissão ou não? Opa! Eu vou soltar isso aqui? Onde eu vou achar outra dessa? Onde eu vou achar outra dessa? Fala para mim. Alguém tem alguma ideia? Onde eu acho outra dessa? Então, a ideia é a seguinte, olha, vocês têm um grande privilégio. Vocês têm um grande privilégio, vocês têm liberdade para se aproximar de Deus. Gente, isso não tem preço. Vocês têm um sumo sacerdote que intercede por vocês e que abriu o caminho para Deus. Vocês têm tudo isso. Queridos, com base nisso, agarra essa confissão e não solta. Agarra essa confissão que é marcada especialmente pela esperança, agarra isso aí com unhas e dentes e não solte isso nem debaixo de paulada. Não solte isso. E os cabras lá, os destinatários, né? Tudo já meio, né, oscilando. Olha aqui, ó, quer ver? Ó, olha aqui, ó. Não deixando de escolher. Como? Vai. Sempre tem os corintianos, né, meu? Sempre tem os corintianos. Brincadeira, né, meu? Não. E os cabras lá que estavam chutando fora. É jogar no lixo. É jogar no lixo algo que não tem preço. Se eu tenho que me apegar a algo, é a minha confissão. Com todas as forças. Pastor, mas vão rir de mim, eu sou jovem. Vão rir de mim, que se lasque isso. A minha família vai me rejeitar se eu me apegar tão forte. Gente, a sua família é muito importante. Mas não é a família da esperança, é? É a família da esperança? Não é. Às vezes até é a família da cachaça. Às vezes até é a família da bagunça. Às vezes até é a família da fofoca. Às vezes até é a família da encrenca. Não é a família da esperança. Acho que vale mais a pena, se apegar isso aqui. Agarrar isso aqui sem vacilar. Essa tem que ser a nossa atitude. Porque se eu abraçar isso levemente, sem compromisso sólido e firme, essa é a antessala da apostasia. Em pouco tempo eu já solto e sigo outra direção. Bom, depois eu falo o que eu ia falar agora aqui. Eu vou olhar, vamos seguir em frente um pouquinho. O texto continua aqui, o versículo 23 continua, fala, guardemos firme a confissão da esperança, e fala, sem vacilar. Note, já existe uma base para isso, que são as duas colunas que nós já mencionamos.
Mas esse versículo tem um estímulo adicional. Não é o 25 não, viu, João? Volta para o 23. Esse versículo tem um estímulo adicional. Ó, agarra essa confissão, não solta, porque vocês têm livre acesso a Deus e vocês têm o sumo sacerdote. Mas eu vou dar mais um motivo para encorajar vocês a não soltar essa confissão de jeito nenhum. Fala para mim qual é. Vocês estão ficando bom, hein? Vocês estão ficando bom. Vocês estão aprendendo a ler direito. Quer dizer, eu pergunto, a pessoa fala, porque fala que dá na telha. Eu falo, meu Deus, de onde você tirou isso? Não está aqui. Tem que falar o que está aqui. Olha aqui, ó. Pois quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Ele é fiel. Você pode confiar. Você pode confiar que ele que prometeu não falha. Segura essa confissão, cara. Agarra isso com unhas e dentes, porque quem prometeu, a esperança baseada na promessa, essa promessa que sustenta a esperança, quem a fez é fidedigno. Você pode ficar tranquilo, ele não falha, ele não falha. Pergunta: aqui é mencionado o conteúdo da promessa? Que promessa do quê? Aqui não é mencionado. Aqui não fala. Você fala da promessa. Que promessa que é? Prosperidade? Não. Deus nunca prometeu prosperidade. Essas coisas, aí que está. Agora, nós temos que fazer o quê? Nós temos que lembrar que estamos lendo que livro? Hebreus. Não adianta eu buscar a resposta em Romanos. Não adianta eu buscar a resposta em João. Não adianta eu buscar a resposta em 1 Coríntios. Eu estou lendo Hebreus. Então eu tenho que buscar a resposta aonde? Em Hebreus. Então eu tenho que descobrir o que significa promessa quando o escritor, quando o autor de Hebreus escreve a palavra promessa, o que tinha na cabeça dele. Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou ter que olhar os versículos que ele fala para a palavra promessa. Eu tenho que olhar, quando ele fala promessa, ele pensa em quê? Então, se eu descobrir isso na carta aos Hebreus, é fácil. É só ler a carta. Se eu ler a carta e descobrir o que significa, o que tem na cabeça dele quando ele fala promessa, aí eu descubro do que ele está falando aqui. Aí eu estou tranquilo. Eu já sei que promessa é essa. Pois não, João, pode falar. Eu não sei, eu não li o versículo 16 e 17. Mostra aí para nós. Eu não decorei o livro todo. Como está perto do que nós falamos, isso é uma boa possibilidade. Ele fez a promessa de nos conceder isso aqui, coração novo, perdão de pecados, ele prometeu isso aqui. A questão, João, por que isso perde um pouquinho a chance de ser o que ele está pensando? Porque isso aqui, ele já nos deu. Então não preciso ter esperança de ter isso. Porque isso, quando eu criei, isso já se cumpriu. Aquele que fez a promessa, já me concedeu isso aqui. Eu já tenho um coração novo, eu já tenho o perdão dos meus pecados. Então, eu tenho que pensar em me agarrar à confissão, ainda mantendo uma expectativa de cumprimento futuro de uma promessa. Segura a confissão, porque o que ele falou vai se cumprir. Ele é fiel. E nesses versículos aqui,
estamos falando de coisas já cumpridas. Tá bom? Bom, vamos olhar aí para ver. Mas é muito boa essa hipótese, viu, João? Você está ficando muito esperto. Veja o 4:1. Você sempre foi esperto, mas está ficando mais ainda. Veja o 4:1. 4:1. Acha lá para nós, João. 4:1. Quem achar primeiro ganha um abraço no meio da pandemia. Quem achar primeiro, eu dou um abraço. Hã? Promessa, qual é o conteúdo da promessa aqui? Descanso. Hã? Acharam ou não acharam? Achou? Descanso, descanso. Ele prometeu o quê? Descanso. Quem está cansado? Estão cansados? Eu estou cansado. Eu estou tão cansado. Olha, eu oro assim dizendo, Senhor, venha o teu reino. Não é? Maranata. Vem, Senhor Jesus. Não é fácil, né? Esse mundo está cansando demais. É tanta coisa feia, ruim. Eu não acreditei nas cenas que eu vi na Cracolândia. Vocês viram aquilo? O que é aquilo? É o ataque zumbi. É o ataque zumbi. Nos filmes de zumbi não tem isso? A pessoa dentro do carro e o zumbi lá. É isso aí. Ainda zumbi, você pode dar um tiro na cara dele. Nesses safados você não pode fazer nada. Meu Deus, onde nós estamos? Onde? Há 2000 anos atrás, se alguns loucos fizessem isso no Império Romano, gente, imediatamente a ordem era estabelecida. Podia falar o que quisesse dos romanos, mas ordem, a pax romana, era um valor intocável. Vocês mexeram com a paz? Não. Olha, aquilo que aconteceu lá na Cracolândia, no Império Romano, não ia durar. Olha, minutos. Não tinha conversa. Eles iam lá, davam uma flor para cada um, né, orava com eles, né, e acalmava, né, dava um cafezinho com chantilly, eles iam para casa felizes. Era assim, era. Gente, a Bíblia fala que a autoridade que Deus colocou, ela existe para colocar medo nos maus. Você sabe quando as nossas autoridades são ruins? Quando os maus agem sem medo. Você quer medir a eficácia e a competência das autoridades? É só ver se onde elas governam, os maus têm medo. Se os maus não têm medo, aquela autoridade não vale nada. Isso vale para casa. A autoridade, se os seus filhos não têm medo, você é um péssimo dirigente da sua casa. Se seu filho bate na sua cara, chuta você, xinga você e te desobedece e dá risada, você é um péssimo dirigente da sua casa. Um péssimo. Eles não têm medo de você. Claro, você não tem que ser o terror da casa, chegar e, ai, papai chegou, não é isso. Mas eles têm que saber que se eles errarem, tem que ter medo. Muito medo. Se eles desobedecerem e fizerem o mal, sabendo que fizeram mal, eles têm que saber que a casa vai cair. E é aí que você vê se um pai, se uma mãe são bons pais. Quando a criança comete um erro, sabendo que fez errado por maldade, e fica com medo. Ela se esconde. Meu Deus. Aí esses pais são bons. Agora, se faz e dá risada na cara do pai, você vê que são péssimos pais. Você vê que a liderança de uma igreja é boa quando aquele membro faz algo errado e fala, meu Deus, se o pastor, se os líderes, o que eu vou fazer? Aí você vê que a liderança é séria. E num país é a mesma coisa. Quando você vê essas pessoas fazendo o que eles fizeram, no meio da rua, dando risada, isso aí você vê, o nosso país não tem bons governantes. Isso aí é.
Nós estamos abandonados. Não existe autoridade nenhuma. Se aqueles homens algum dia decidirem entrar na sua casa e espancar você lá dentro, botar você para fora e ficar morando lá, você vai ter que se submeter a isso e ainda é capaz do Estado defender aqueles vagabundos e você ficar sem casa. Aliás, já estão fazendo isso no Rio de Janeiro. Tiram as pessoas de dentro de casa, jogam para a rua e tomam conta da casa. E as autoridades não fazem nada. Nada. Tiram moradores que moram naquela casa há 40 anos. Chega lá, tira, pega as suas coisas e sai. A pessoa sai, vai para a rua, vai para uma pensão. E eles tomam conta da casa. E não é em comunidade não, em bairros. Isso tem acontecido. Terrível, terrível. Então isso nos cansa. E não somente isso, né? Vocês não se cansam de vocês também? Você já se cansou de você? Fala, meu Deus, eu não me aguento mais. Né? Eu não me suporto. Eu não me suporto. Senhor, quando é que eu vou mudar? Quando é que eu vou melhorar? Quando é que finalmente eu vou ser uma pessoa mais como o Senhor quer que eu seja? Eu não consigo. Eu desisto. Só o Senhor não desiste de mim, porque Senhor, estou cansado. Né? Agora, note aqui a promessa. A promessa é entrar no descanso. Como será isso, né? Como será entrar no descanso? Eu vou. Mas deve ser bom demais. Uma árvore? Eu não ia ficar na árvore, não. Eu ia ficar mais numa rede, talvez, perto da árvore, né? Uma rede na árvore, né? Uma rede na árvore. Como que é? É bom. É bom mesmo, tem razão. É um pouco disso também, encostar na árvore. Né? Deitar na rede, perto da árvore. Mas é o descanso do coração, né? O descanso do coração, da mente, do pecado, das preocupações, das enfermidades, as lágrimas, né? Ele vai secar dos olhos toda lágrima. Não tem mais injustiça. Né? Vai secar dos olhos toda lágrima. O que mais? Nós vamos desfrutar da presença dele ali, direta dele ali. Jesus falou que a nossa alegria vai ser indizível e ninguém poderá tirá-la. Eu não sei como é isso. Como é que é isso? Ele fala, olha, a alegria de vocês ninguém poderá tirar. Será uma alegria. Porque hoje em dia eu estou alegre, aí chega o André e fala assim, pastor, um amigo meu tomou um tiro. Pronto, aí acabou. Você está almoçando, alguém está você está feliz, se alguém fala assim, o seu filho lá deu problema na escola. Pronto, acabou seu dia. Qualquer um tira a sua alegria. Tem 20 pessoas, tem 30 pessoas alegres. Chega um, fala, pessoal, o dólar subiu, pronto. Já afundou tudo. Chega o servo de Jó. Chega os servos de Jó dizendo, caiu lá, morreu todo mundo. Então, a nossa alegria é fácil de se tirar. Facinho. A nossa alegria é fugaz, ela é muito frágil. Qualquer coisinha tira. Qualquer coisinha. Tudo que é ruim. Exatamente. É o cessar de tudo que é mal. A condenação eterna é a ausência de tudo que é prazer. Exatamente. No céu é o contrário. A ausência de tudo que é ruim. É a paz, é a comunhão com Deus, é uma alegria sem fim, é uma felicidade indizível. Isso é o descanso. A verdadeira prosperidade. A ausência da necessidade total. Esse é o descanso. Vamos ver outra palavrinha aqui, só para terminar aqui. E o 9:15. A gente termina já, agora são 9:05, a gente termina com o 9:15. Vai lá, João, abre aí no 9:15. Olha que legal aqui. Quem acha aqui qual é a promessa? Quem achar qual é a promessa, ganha um abraço do Covid. Não. Lê direito. É que você está chegando agora, você vai aprender. Você está chegando agora, você vai aprender.
Você ainda está no primeiro ano ainda, né? Mas você chega lá. Aí sim. Olha aqui, ó. Recebam que promessa? Olha aqui, ó. Eterna herança, uma herança sem fim. Essa é a promessa. De uma herança que não acaba. Uma herança eterna, sem fim. Que a gente sabe que é o mesmo que o descanso. Só que ele usa termos diferentes. Nós somos filhos, consequentemente somos herdeiros. Mas receberemos uma herança que não murcha, que não acaba, que não tem fim. Toda herança acaba, não acaba? Eu nunca recebi herança nenhuma. Nada. Nunca recebi herança nenhuma. Ainda bem, né? Sinal que meus pais estão vivos ainda, né? Mais ou menos. Né? Mas a herança que eles vão deixar para mim vai dar para eu comer, né? Eu e a Simone, num restaurante aqui na Zona Norte, e acabou a herança. Não tem, né? Vou ver se eu consigo comer uma lagosta, que eu nunca comi na vida. Queria muito comer uma lagosta, mas nunca comi uma lagosta na vida. Quando eu receber a herança, eu vou lá com a Simone e vou pedir meio prato, né? Meia lagosta, para a gente experimentar. Mas essa herança vai acabar logo. Mas essa herança aqui é eterna. Não tem fim. É uma herança sem fim. Então, volta lá para o 23 para acabar. Qual é então o comando? Agarre a confissão. O que diz essa confissão? Essa confissão diz que Cristo é o Salvador, que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele abriu o caminho, que não há outro caminho a não ser esse, que Ele morreu, ressuscitou, entrou no Santo dos Santos Celeste, abriu o caminho, um novo e vivo caminho para nós, é pela fé nele que somos salvos. Essa é a nossa confissão. Apegue-se a isso sem vacilar. Apegue-se a isso por quê? Porque você tem acesso a Deus e porque você tem um sumo sacerdote. E mais, apegue-se a isso porque essa confissão é a confissão marcada pela esperança. Uma esperança na promessa que Ele fez. E Ele que fez essa promessa, você pode confiar. Apegue-se a essa esperança, que vale a pena. Ok? Muito bem. Na semana que vem, qual que é a exortação? Aqui, ó. Olha só. Até agora, as admoestações são verticais. As duas próximas são horizontais. O que significa o que eu falei? As duas primeiras são ligadas à minha relação com Deus. As outras duas que vêm agora são relacionadas à minha relação com os meus irmãos. Então, as duas próximas são admoestações horizontais. Assim, ó. Já foi assim. Agora é assim. E olha aqui, ó. Consideremo-nos. O que é isso? Sabe o que é consideremo-nos? Significa ficar de olho. É? Você tem que ficar de olho nos seus irmãos. Por quê? Parece feio, né, isso? Estou de olho de você, hein, ó. Não é feio, né? Mas não é isso. É o ficar de olho. Como é que se chama mesmo? Gabriel. Quantos anos tem a menininha? 6 anos. É o ficar de olho do Gabriel e da Carla na menininha, na Maria Luísa. É o ficar de olho deles dois nela. Por que eles ficam de olho nela? Para cuidar. É isso aí. É esse o ficar de olho. É mal? A intenção é ruim? Não. Muito pelo contrário. O objetivo... Porque ela está aqui na igreja, brincando aqui. Salão de culto. Os pais estão ali, ó. Né? Ele está lá conversando com os amigos ali numa rodinha. A mãe está lá conversando outra rodinha. Mas os dois estão assim, ó. Eu sei como que é, porque eu tive 3. Como que é? Eu estou aqui conversando aqui. Tá lá a Heleninha passando lá. Já olho para Simone. Cadê? Não estou vendo a menininha. Já olho para Simone. Não é assim? Não é assim? Já olho para Simone. Simone. Aí, opa, dá licença. Dá licença.
Dá licença. Não é assim? Fala a verdade. Eu cansei de fazer isso. Aliás, faço até hoje. Hoje a Helena foi na Paulista, ó, celular aqui, ó, acompanhando em tempo real. Onde estava? Eu aqui, ó, olhando. Ah, ela já chegou. Ah, não chegou. E ela tem 22 anos. Então, esse é o ficar de olho aqui, ó. Consideremos-nos, é observar, é ficar de olho. Com que objetivo? Cuidar da pessoa. Olha que lindo isso. Por quê? Ah, você cuida da sua vida. Não. Por que eu ficar de olho no Reginaldo? Porque ele pertence a um povo que tem acesso ao Santo dos Santos e porque tem um sumo sacerdote que intercede por ele. Esse cara aqui é importante, é muito importante. Eu tenho que cuidar dele. Mas isso é para a semana que vem, tá bom? A gente toca para frente e terminamos, inclusive, se Deus permitir, o 25 também. Se formos orar agora, qual seria a oração? Sugira. Tendo em vista que eu estou pensando desde a hora que eu comecei a ensinar. Engajamento, Nos engajarmos. O encantamento e o comprometimento Com a confissão. com a confissão. Sim. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos apegados à confissão. E aí eu vinha pensando, por quanto tempo às vezes a gente é só um simpatizante da comunidade cristã? Isso. E aí vai tocar no que vem semana que vem. Aquele negócio de ver, vem a igreja, senta no teu banco e sai correndo, isso aí não é congregar-se. Chegar na igreja, sentar no banco e só acabou. Rapaz, você falou, o pastor falou em nome de Jesus, ele não falou nem amém, ele falou já, né? Parece que ele falou já. Você ora, tal, em nome de Jesus, já. E vai embora. Eu falei amém, eu falei já. Que correu da igreja, né? Isso não é congregar-se. Isso não é. Não é. Congregar-se é aqui, ó. É os papais de olho na menininha. Não estou vendo a menininha. A menininha se machucou, deixa eu ir lá perto dela. Olha, é perigoso isso aí, minha garotinha. É perigoso. Não faça isso, isso pode te machucar. Isso é o estar de olho, isso é o congregar-se. Vamos orar então, sugestão do Reginaldo. Senhor, ajuda-nos para que o nosso apego à confissão seja intenso, haja um engajamento muito forte, porque o Senhor é fiel e porque nós somos o seu povo. Vamos orar pedindo isso a Deus, ao nosso Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse versículo maravilhoso, que nos estimula, que nos encoraja com bases tão sólidas e importantes. Ajuda cada um de nós e cada irmão da nossa igreja. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós tenhamos esse engajamento, esse apego à confissão marcada pela esperança. Essa confissão que declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo, que deu a sua vida por nós, inaugurou a nova aliança, ressuscitou, subiu aos céus e abriu caminho para nos achegarmos a Deus. Ajuda-nos a nos apegarmos firmemente a isso, a essa confissão. E sabendo, tranquilos, serenos, sabendo que podemos nos apegar a essa confissão da esperança, porque o Senhor que fez a promessa é fiel. O Senhor que fez a promessa do descanso e da eterna herança é fiel e vai cumpri-la sim, como o Senhor faz com todas as suas promessas. Obrigado por isso. Abençoa-nos agora que vamos para casa. Enche-nos, ó Deus, da sua paz, da sua proteção. Guarda-nos, ó Deus, e vem depressa nos buscar. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.